Nós estamos aqui mais uma vez com uma alegria muito grande no coração, hoje inspirado por São José, né? Que ele possa nos inspirar, interceder por nós junto a Deus, para que a gente possa ser bons pais, bons chefes de família, né? Bom operário também, né? Mas também Na bons obra de bispos, Deus. não é? E bons bispos, principalmente. isso. Mas o sacerdote é pai. Sacerdote é pai. Com certeza. A E paternidade... o bispo também seria o pai dos padres? Não, mas é claro, e dos padres e dos fiéis, a paternidade É duplo pai, viu? faz parte da identidade de um bispo, Sim. sem dúvida. São José encanta vocês? Ou não? Olha, sinceramente, eu sou muito devoto de Nossa Senhora. E São José ficou um pouquinho de lado, eu confesso. Mas nesse último ano eu tenho, não sei porquê, eu tenho tido uma aproximação com São José na questão de exemplo de pai, de protetor, de provedor, né? Tenho pedido muito a ele que me ajude a ser pai, a cumprir com essa missão, porque a gente fica querendo buscar tanta coisa assim, eu vou fazer, tem tantos objetivos, né? Eu quero fazer isso na minha vida, eu tenho sonho de fazer X, eu tenho sonho de fazer Y, mas às vezes se esquece da vocação que Deus te deu. No meu caso, sou casado, tenho filhos, então essa vocação tenho certeza que ele me deu, de ser pai. E eu tenho me aproximado bastante de São José. Eu tenho certeza que o São José ele é modelo para todos nós, né? Como abraçar a vocação a qual Deus nos convida. Porque nós temos nossos planos, né? Isso e fica claro tantas vezes, né? Nós queremos isso, aquilo, e como você falou, para você, São José é alguém que você está descobrindo de certa maneira, talvez buscando mais, você percebe que ele é realmente um bom intercessor e exemplo, né? Mas também é bom quando a gente se inspira na nossa vida com a postura de São José, né? Sim. Nessa questão de ir atrás daquilo que Deus me convida e que isso seja mais forte em mim do que ir atrás dos meus sonhos, como tantas vezes nós falamos, né? Eu quero isso, aquilo na minha vida e eu agora vou pedir, meu Deus, me ajude, porque, olha, meu plano é maravilhoso. Eu acho que se Deus tem seus motivos, né? Mas eu diria para Deus assim, fala para mim ou então para outra pessoa que está pensando assim, não te interessa por acaso de saber qual é meu plano para você, porque eu te garanto que é um plano muito melhor. Muito melhor, né? E São José é exemplo de alguém que abraçou o plano de Deus, deixando o plano dele de lado. Não tem dúvida. Quando nós falamos no programa anterior sobre São José, eu fiquei assim meio... realmente, né? Quando falou, né, que é aquele que assume a sua vocação, né? Aquele que vai cumprir a vontade de Deus. Isso mesmo. Eu fiquei pensando, gente, que aspecto interessante a se imitar, né, da vida de São José. Com certeza. E João, em que te encanta São José? Dom Tiago, assim, São José, eu, assim como, de certa forma, eu aprendi um pouco mais de São José estudando a vida de Nossa Senhora também, né? E observando exatamente alguns detalhes que me impactaram, assim, por exemplo, em primeiro momento, a fé que ele teve, em termos de quando ele recebe uma revelação do anjo, né? Para que ele não abandonasse Nossa Senhora. Ele prontamente, né, pelo menos pelo que a gente compreende da Sagrada Escritura, ele prontamente atende, ele acredita nisso, né? Então, assim, eu tenho certeza eu acredito, né, que ele teve que ter muita fé e amor a Deus para acreditar e assumir essa condição. A gente, trazendo para o dia de hoje, talvez a situação a gente não consiga compreender muito bem. Mas no tempo dele, o que significava para ele, se Maria tivesse grávida e não fosse dele o filho, né? Qual o impacto que isso teria dentro da vida dele, né? A primeira coisa que me impressiona é, antes da revelação, ele não queria, ele pensa em sumir para que Maria não recebesse essa punição, né? Assim, ele se isola, ele prefere sofrer para tentar
preservar Maria. Isso, para mim, é um ato, sabe, que ele teve, assim, que... Ato de amor. Exatamente. Vamos dizer assim, é como se ele tivesse renunciado ao seu direito de falar em público, né, que houve alguma coisa, né? E eu acho ele que ainda renuncia mais, a isso não, por amor. Por amor, né? Que ele, de fato, naquele momento, ele prova que ele amava Maria. Exatamente, esse é o ponto. Ele poderia, naquela circunstância, realmente assumir uma postura de uma pessoa correta, dizendo, olha, gente, eu não vou julgar, eu não sei o que aconteceu, só sei que este filho que Não Maria é está carregando não é meu. Só isso, ele não precisa falar nada mais. Mas ele sabia o que isso significaria para Maria naquela época. E por amor a ela... E ele quis preservar ela dessas consequências. No sentido, não só que ele não julgou ela, ele quis defender ela dos julgamentos dos outros. Exatamente. E isso, para mim, ressignifica o que é o amor, né? Porque, assim, existe o amor, digamos, trazendo para a nossa vida. Ah, eu amo fulano. Esse fulano me fez mal, agora eu quero me vingar dele, né? Sim. Que amor é esse, né? Então, Não, São José, a primeira coisa que me chama a atenção é exatamente isso, né? São José também, na Sagrada Escritura, ele é chamado de justo, né? Ele vai receber uma revelação do anjo falando para que ele aceitasse Maria, falando sobre tudo o que aconteceu com ela, né? E ele abraça a fé dele em Deus. Seria o segundo ponto, né? Ele acredita, ele tem fé, né? O pai de João Batista, quando ele fala, o anjo vem a ele anunciar que a Isabel vai ficar grávida, ele fica com o pé atrás, ele pede uma prova, né? São José, pela Escritura, não pede nenhuma prova, ele acredita. E ele segue com Maria. Então, assim, mostra uma fé, talvez inabalável em Deus, né? Que ele estava naquele momento ali, né? Que ele aceita isso. E em terceiro, a gente está falando hoje de São José operário. Por que operário, né? Porque ele também, mesmo sendo, a gente pode pensar que, ele agora poderia ter pensado assim, não, então vou ser o pai, que seja adotivo do Messias, né? Assim como Nossa Senhora vai ser a mãe, então a gente vai ter uma vida espetacular, tá tudo nos reservado, vamos viver num palácio, né? Num castelo, vamos ter... Mas não, na verdade, acontece muitas coisas que não são boas na vida deles, né? Eles têm que viver correndo para lá, para cá, com medo do menino ser morto, vão perder o menino no caminho que eles saem de Jerusalém. Ou seja, diversas coisas vão acontecer com eles e a gente pode falar assim, eles não tiveram paz, né? Desde que assumiu isso. E São José, com tudo isso, ele continua sendo operário, ele continua trabalhando, o que prova para nós, né? Que o trabalho faz parte da nossa vida, né? São José ele precisava sustentar a família dele e continuou sustentando, mesmo sendo essa posição tão importante de ser o pai de Jesus, né? O nosso Salvador, o Messias, mas ele teve que cumprir todas as suas necessidades enquanto homem ainda, né? Ele abraçou profundamente aquilo que precisava ser feito. Aquilo tudo que precisava acontecer na vida dele, o que Deus esperava. Eu gosto dessa definição de ser justo, nesse sentido, de ser correto, fazer aquilo que deveria ser feito. Assumir aquilo que deveria ser assumido. Não ser alguém, por outro lado, que até que eu vivo aqui porque tenho que viver, mas eu gostaria de fazer outra coisa. Estou aqui, sei lá, puxando para a vida, tantas vezes eu sei que isso ocorre e é um problema. Eu casei, tenho a alegria de ter minha esposa, até meus filhos, mas meu sonho é ser solteiro. E eu sei que muitos problemas acontecem a partir deste olhar à própria vida, né? Então São José nos mostra, você assumiu essa postura, seja isso mesmo. Sim. Nisso, Homem de verdade. Homem de verdade. Exatamente que você naquele momento precisa apenas abraçar e fazer aquilo que é teu papel. Não procura fazer outra coisa. Não procura como se fosse melhorar o plano que Deus tem para você. Esse é o melhor plano que existe. Seria até uma arrogância, né? Sim, nesse sim. sentido, Com certeza. a arrogância do filho, nossa arrogância enquanto filhos. E eu penso assim que tantas vezes
Claro, nós olhamos a Jesus como Filho de Deus, que estava lendo, descobrindo a vontade do Pai, né? Ele estava percebendo também aos poucos, né? Se aprofundando na fé, qual é a missão dele, o que ele tem que cumprir. E eu não tenho dúvida nenhuma que José, pai dele neste mundo, era exemplo também. Era exemplo. Eu não sei quais dos ensinamentos de Jesus ele transmitia, porque também ele viu isso na vivência da própria família. Nós sabemos muitos ensinamentos que Jesus passa para nós, é porque ele mesmo vivia, porque ele mesmo fazia. E esse é o encanto de Sim. Deus ter se encarnado. Sim, Né? exatamente. Ele viveu como nós, viveu em uma Como família. nós. Então eu penso, o que Jesus poderia aprender com José e depois até transmitir para os outros? Jesus poderia aprender com José essa frase: se você quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Ele fez isso quando ele falou, né? Quando ele assumiu Quando assumiu, o filho que, entre aspas, não era dele. Sim. Não era mesmo, mas assim, renunciou era a de si Deus. mesmo. Ele renunciou seu modo de pensar e planejar. Como se fosse abrir mão totalmente, abraçou. É isso que Deus quer de mim e eu vou seguir isso. Uhum. Eu vou seguir isso. Eu quero ser 100% daquilo que Deus pensou para mim. Plano de Deus para mim. Isso é tão importante. Estamos vivendo agora o ano vocacional também, né? Dentro da nossa igreja. É tão importante olhar aquela vocação que nós descobrimos que Deus nos deu, né? Vocês como pais, eu como bispo, né? Mas exatamente olhando apenas assim. E eu quero fazer completamente, plenamente, de uma maneira bem feita, aquilo que Deus me revelou como a minha vocação. Que significa renunciar a si mesmo no sentido, aquilo que eu, de repente, humanamente queria ver, como eu falei, também brincando em certa maneira, mas falando uma verdade, né? Sou pai da família e casado, mas quero ser um solteiro, né? Descompromissado com qualquer coisa, né? E acho que também o bispo pode ser assim, que é bispo, mas não é, né? Porque, sei lá, eu posso me ocupar com política, de repente, né? E assumir, vestir camisa de sei lá de quê, de partido, de tudo mais, e viver isso, né? Uhum. Mas eu acredito que o certo não é viver abrindo mão um pouquinho de si mesmo, ou necessário, ou totalmente até, né? Daquilo que eu queria por mim, para poder viver plenamente a vocação que Deus me deu, né? E isso significa tomar a sua cruz. Essa cruz não precisa ser outra, não. Pode ser também outra, mas não precisa ser outra. Já posso ver que negar a mim mesmo essa vontade de fazer outra coisa, ser outra coisa, e eu posso aqui abraçar com minha cruz. Como se Olhando fosse assim, no sentido de missão, né? Missão que Deus exatamente. nos deu. E seguir passos de Jesus, porque ele de fato fez isso também. Então, eu tenho certeza que José viveu isso. Uhum. E Jesus, sem dúvida. conhecendo também, ele estava vendo tudo isso, né? E a questão, talvez para finalizar, né? A questão de ser São José operário. Existe essa questão de santo especialista? Fala Santa Rita é a santa da causa impossíveis, São José operário o santo da boa morte. E eu acredito que sim, que são descobertas dos devotos. Eu acredito que muitos experimentaram uma ação extraordinária de Deus
na vida deles através daquele santo. Dentro também do contexto da história do santo. História também, por um lado, mas por outro lado também essa ação que se percebeu. Então eu acho que a conclusão clara, como exatamente Deus age para a intercessão daquele santo. No caso de São José Operário, a gente já falou o suficiente, né? Por que operário, né? Exatamente. Então nós podemos olhar ele também, esposo de Maria, e todas as outras características, né? Que nós possamos aproveitar este exemplo de São José, intercessão dele, né? Religiosas. Tem muitas que dizem que o que elas pedem a São José sempre acontece. Amém. E tem muitas que falam, ele que é mandado para cuidar de nós. Então que nós possamos ter também a mesma fé, entrega a Deus pelas mãos de São José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.